você está vendo é um violoncelo, tradicional instrumento de cordas, e um didgeridoo, instrumento de sopro australiano ancestral feito a partir de troncos ou galhos de árvores, onde uma coluna de ar é posta a vibrar, formando padrões estacionários e harmônicos, emitindo notas musicais, dando a esse instrumento esse som característico. A nossa aula de agora é exatamente sobre isso: padrões estacionários que se formam em tubos onde colunas de ar são postas a vibrar e os harmônicos correspondentes. Os instrumentos de sopro são uma das aplicações desse conhecimento. Então, ouça mais um pouquinho e a gente já fala a respeito. O que você está vendo é uma coluna de ar vibrando dentro de um tubo. Dá para perceber essas linhas mais escuras, na vertical, são as zonas de compressão. As regiões intermediárias são o que a gente chama de rarefação. Nós representamos normalmente isso através de um gráfico que mostra a amplitude de vibração do ar em cada ponto. E é assim que a gente representa os padrões estacionários que se formam dentro desse tubo, e também os seus harmônicos. É sobre isso que nós vamos falar agora, então vem comigo. Temos aqui então o que a gente chama de um tubo aberto, que ele é aberto nas duas extremidades. Esse desenho, essa linha que você está vendo aqui, é aquele gráfico que representa a amplitude de vibração da coluna de ar aí dentro. Nas extremidades abertas, o ar vibra livremente, então a gente identifica essas regiões como sendo ventres do padrão estacionário. E uma dica importante: entre dois ventres você sempre tem um nó, e entre dois nós você sempre tem um ventre. Eles não são consecutivos, eles se alternam. De tal maneira que no padrão estacionário mais simples que eu consigo formar dentro de um tubo aberto, ventre numa extremidade, ventre na outra extremidade, no meio necessariamente eu tenho que ter um nó, ok? De tal forma que a figura que se forma aqui no fundo ela representa um fuso, ó. Metade do fuso está para a direita, metade do fuso está para a esquerda. E esse tamanho do fuso, a gente já sabe quanto vale, é lambda sobre 2, que coincide com o tamanho do tubo L. Então eu vou dizer que L é lambda sobre 2, e esse é o lambda do primeiro harmônico, que é o padrão estacionário mais simples, ok? Portanto, quem é o comprimento de onda do primeiro harmônico? 2 vezes L, 2L. Se a gente colocar esse resultado na equação das ondas, V igual a lambda F, nós podemos achar a frequência correspondente a esse primeiro harmônico e escrever da seguinte maneira: quem é V? Lambda é 2L vezes F do primeiro harmônico. Portanto, F do primeiro harmônico vale V sobre 2L. Vamos guardar esse resultado para comparação posterior. Como seria o segundo harmônico em tubos abertos? Então vem comigo. Temos aqui então o segundo harmônico. Um ventre nessa extremidade, um ventre nessa extremidade, e agora nós temos dois nós. Então veja só, nós temos um ventre aqui, um nó aqui no meio, mais um ventre aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Mais um nó aqui e mais um ventre desse lado. Então nós temos dois nós agora no meio. Esse daqui é o comprimento L do tubo, só que agora ele compreende dois fusos inteiros e cada fuso é lambda sobre 2. Então nós temos 2 vezes lambda sobre 2. Portanto, quem é o lambda desse segundo harmônico? 2L sobre 2. Eu vou deixar assim, não vou simplificar não, tá? Se a gente colocar esse resultado na equação fundamental da onda, V igual a lambda F, nós podemos achar a frequência desse segundo harmônico. Então quem é V? Lambda, que é 2L sobre 2, vezes a frequência do segundo harmônico. E, portanto, a frequência do segundo harmônico vale 2V sobre 2L. Tá? Vamos guardar esse resultado. Vamos ver mais um harmônico para comparar? Vem comigo. Olha só, temos aqui o terceiro padrão estacionário. Como é que a gente identifica isso? Extremidade aberta, ventre. Aqui nós temos um nó. Aqui no meio um ventre. Aqui mais um nó. Aqui um ventre. Aqui outro nó. E finalmente um ventre. Ok? Observe que agora o comprimento L do tubo, que continua sendo o mesmo, é o mesmo tubo, compreende três fusos, né? Um fuso inteiro aqui, mais duas metades em cada extremidade. Ou seja, temos 3 vezes lambda sobre 2, ok? Podemos achar então o lambda desse terceiro harmônico, que vai ser o quê? 2L sobre 3. Se a gente escrever isso na equação fundamental da onda, V igual a lambda F, a gente pode achar a frequência desse terceiro harmônico, V igual a 2L sobre 3, que é o lambda, vezes a frequência do terceiro harmônico. E, portanto, a frequência desse terceiro harmônico, deixa eu corrigir essa seta, vai ficar o quê? Vejamos, 3V sobre 2L, ok? Então, na hora da gente comparar esses resultados, então vem comigo. Vamos relembrar os resultados que nós obtivemos? Então, olha só, a frequência do primeiro harmônico deu V sobre 2L, tá? Lembra lá. A frequência do segundo harmônico deu 2V sobre 2L. E a frequência do terceiro harmônico deu
3V sobre 2L. É só você voltar e recuperar essas informações se você não se lembra. Aqui no primeiro a gente pode colocar um 1 aqui, né? Então observe que o primeiro harmônico, 1V sobre 2L. Segundo harmônico, 2V sobre 2L. Terceiro harmônico, 3V sobre 2L. Qual é a primeira generalização que a gente pode tirar daqui? Que a frequência do harmônico N vai ser N vezes V, ou pode corrigir esse N, sobre 2L, tá? Isso aqui é uma equação geral. Observe que aqui eu tenho V sobre 2L, aqui eu tenho V sobre 2L, aqui eu também tenho V sobre 2L, que é a frequência do primeiro harmônico. Então observe que a frequência do segundo harmônico é o dobro disso. A frequência do terceiro harmônico é 3 vezes isso. Então a frequência do harmônico N é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Um comentário para fechar. Esses resultados gerais que você tem aqui são exatamente os mesmos que a gente encontrou para cordas vibrantes. Você sabe dizer por quê? Dá um tempinho para você pensar. Pensou? A razão é exatamente a seguinte: tanto em cordas vibrantes presas nas duas extremidades como em tubos abertos, a gente tem o mesmo padrão de simetria. Nas cordas vibrantes, começa-se sempre com nó, termina-se sempre com nó. Nos tubos abertos, começa-se sempre com ventre e termina-se sempre com ventre, ok? Bom, aí fica a dica, se você prefere trabalhar com essas equações gerais ou com o desenho. Eu particularmente acho que vale mais a pena fazer o desenho de cada harmônico e tirar as relações a partir do desenho, que a gente não fica preso a essas generalizações, ok?